Deus me deu uma palavra essa semana e tem me incomodado muito essa palavra durante toda essa semana. Eu estava ali sentado, que eu tinha separado alguns trechos desse texto, alguns versículos, mas eu estava lendo e eu senti o desejo de ler todo ele, do versículo 15 ao versículo 23, que é uma palavra, irmão, de fato rema para a nossa vida. Eu acredito que você vai sair daqui hoje balançado pela palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu peço silêncio nesse momento para nós entendermos o que Deus tem para nós. Capítulo 9 de Números, versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria de noite, havia aparência de a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. A mesma nuvem, irmãos, que cobria de dia, ela virava fogo à noite, a mesma nuvem. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel, irmão, isso é lindo, tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, eles partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinham, fala assim, 2 dias, 1 mês, ou 1 ano, amém. Ficando sobre ele, então, os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam. Segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você diga para o teu irmão que está do teu lado. Eu não vou pedir para você ficar fazendo isso toda hora, mas diga para o teu irmão assim: Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra no teu coração hoje. Teu coração. Dá um glória a Deus e sente no seu coração. Vamos, a palavra nuvem, ela aparece só no Antigo Testamento 75 vezes. Eu queria muito silêncio agora, que eu preciso entregar o que Deus me mandou. E no Novo Testamento 15 vezes. Sempre que a Bíblia ela fala sobre nuvem, está se retratando a nuvem de glória, ou a presença do Senhor. Essa nuvem ficou durante esse período que a gente chama período do deserto. Ela ficou durante 40 anos. 40 anos, irmãos, pense nisso. 40 anos, tem gente que não tem 40 anos aqui. E ela ficou 40 anos com esse povo. Não teve um dia, irmãos, que essa nuvem deixou esse povo. Ficou 40 anos com eles ali. Os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver essa história
E essa nuvem, ela é falada nesses primeiros 5 livros, só nesses primeiros 5 livros, são 40 vezes que se fala dessa nuvem. Seria uma para cada ano, né? E o restante está no restante da Bíblia, as outras passagens. Interessante é que essa nuvem ficou ali e parece que o povo ele não absorveu de verdade o que era aquela nuvem que estava sobre eles. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler para os irmãos do versículo 1 ao versículo 5 assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto 40 anos, e eles não entenderam a visitação de Deus através dessa nuvem. 40 anos que eles ficaram ali e eles não entenderam. E a minha preocupação, quando eu estava lendo sobre esse texto maravilhoso, é que nós estamos também debaixo dessa mesma nuvem que é Cristo. Nós estamos seguindo na mesma peregrinação, e eu me preocupo muito e tenho me preocupado muito com o caminho que a igreja tem tomado, não só a igreja local, mas a igreja brasileira. Nós temos visto coisas terríveis que têm acontecido, mas as mensagens têm chegado e às vezes a gente não absorve de verdade as mensagens para produzir uma vida nova. Jesus falou essa semana comigo diversas vezes: o reino de Deus está em vós. Diversas vezes eu orando, o Senhor falou comigo: o reino de Deus está em você. E eu comecei a ficar impactado com isso, porque eu questionei muitas vezes a Deus, dizendo: Deus, por que não há mais transformação na igreja? Por que não há mais aquele amor e aquele ardor dos crentes para com a tua obra? E Deus só falava isso comigo: o reino de Deus está em você, o reino de Deus está em vós. E uma vez eu estava lendo a Bíblia e Jesus disse: se procurares o reino de Deus e disseres está ali ou lá, não creiais, porque o reino de Deus está em vós. E eu comecei a entender o que Deus estava querendo dizer para mim, e foi muito claro: se o reino de Deus não for formado dentro de mim, não adianta eu estar debaixo da nuvem que se chama igreja hoje, não adianta eu estar debaixo da direção de Deus, se eu não entender que o reino de Deus precisa estar dentro de mim. Esse povo, ele caminhou pelo deserto durante 40 anos, e quando eu me pego, a igreja às vezes, como a igreja às vezes não entende o que é o reino, e para onde nós estamos indo. Até hoje, nós cantamos alguns corinhos dizendo assim: caminhando eu vou para Canaã. Canaã, irmãos, se chama lugar baixo. Canaã, ele foi uma terra amaldiçoada, porque quem fundou Canaã foi o filho de Cão. Foi o filho de Cão, que foi amaldiçoado por Noé. Noé, acabou o dilúvio, ele planta uma vinha, acabou de plantar vinha, a vinha estava plantada, e o filho de Noé mais novo viu o pai nu, e a Bíblia não deixa muito claro o que ele fez, mas alguma coisa ele fez que deixou o pai tão perturbado, que quando o pai acorda, os outros filhos vêm e dizem assim: olha, e conta tudo que Cão fez ao pai. E a Bíblia diz que Noé tem uma atitude estranha. Ele não amaldiçoa Cão, ele amaldiçoa Canaã, que é o filho mais novo. Ele não amaldiçoou o filho dele, ele amaldiçoou o neto. E quem foi esse neto chamado Canaã? Foi o pai dos cananeus. Foi ele que fundou a terra de Canaã.
E essa terra aqui se chama lugar baixo, lugar terrestre. Você não está indo para Canaã, você está indo para Nova Jerusalém, que significa habitação de paz. O problema é que a gente está vivendo hoje dentro de uma tradição, e a gente canta por tradição, a gente vive por tradição, a gente anda por tradição, mas na verdade o reino tem que estar sendo formado dentro de você. Se o reino de Deus não for formado dentro de mim, eu vou entrar nesse lugar e vou só apontar e acusar e ver defeito nos outros. Eu preciso ser criterioso comigo e condescendente com os outros. Eu preciso ser rude comigo para que eu venha entrar no céu e olhar para o outro com amor. É isso que Jesus ensinou. Não tem como eu chegar no céu fora isso. Quando eu olho para esse povo, onde quando eles vão saindo do Egito, Deus coloca uma coluna de nuvem para proteger eles do sol, e à noite a coluna acendia. Irmãos, quem aqui já teve curiosidade de saber como é que o poste de luz acende? Eu já tive. Eu falei, quem acende esse poste de luz, pelo amor de Deus? Quando eu era garoto, eu queria saber quem era que ia lá e tocava no interruptor. A verdade é que a luz do poste, quando vai clareando de manhã, vai clareando, começa a entrar luz dentro de um relézinho fotoelétrico. Então quando entra, ele apaga sozinho. Deus já tinha inventado isso, porque quando clareava o dia, a nuvem apagava, e quando escurecia, a nuvem acendia. Deus já tinha deixado tudo preparado para esse povo. Esse povo não tinha problema de iluminação no deserto, ele não tinha problema de frio no deserto, porque a Bíblia diz que Deus estava ali, sobre ele, com a nuvem de dia e com a coluna de fogo de noite, não só para esquentá-los, não só para aquecê-los, mas também para iluminar eles. Eles sabiam tudo o que acontecia. Então eu fico imaginando como um povo que caminhou com Deus durante aquele período todo, como é que eles conseguiram cair no deserto, como eles se perderam no deserto. Sabe o que eu entendo? É que nossos púlpitos hoje estão cheios de palavras de efeito, mas a revelação e a profecia saiu do púlpito. Nós estamos vivendo um tempo de escassez da presença de Deus real na igreja, porque quando a presença de Deus ela invade tua alma e o teu espírito, você se torna outro homem, você não faz as mesmas coisas, você não cai nos mesmos pecados, porque Deus entrou e mudou alguma coisa dentro de você. Quando Deus apagava a nuvem, ele dizia, sou eu que controlo isso. Quando Deus acendia a nuvem, ele dizia, sou eu que controlo isso, não é você, não é o povo de Israel. A gente tem que entender, irmãos, que a igreja ela se tornou um lugar de satisfazer o povo. Eu não aguento mais essas mensagens de autoajuda que tem que dizer para mim que eu vou alcançar o céu, ou que eu vou alcançar alguma coisa através de uma campanha, de algo. Irmãos, isso aí já não dá mais. Deus tem que trazer palavra para confrontar a gente, se nós quisermos de verdade entrar no céu. Deus tem que sacudir o nosso interior, de quando nós saímos de um lugar desse, falar assim, Deus, será que eu tenho vaga no céu? Será que eu estou caminhando certo para Nova Jerusalém? Será que a minha vida está mudada, transformada, e eu vou ter acesso ao céu? As palavras têm que confrontar você, as palavras têm que mexer com a tua vida, com a tua alma, com o teu interior. A gente não pode sair de um lugar desse achando simplesmente que nós entramos aqui para rir. Oh glória! Essas mensagens não produzem diferença, essas mensagens não vão produzir mudança de vida em nós. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos cheios de crente molenga, que não pode receber uma palavra, que já fica triste, não quer mais vir para a igreja, não pode mais mexer nele porque ele não quer mais saber de Jesus. Irmãos, evangelho, sabe o que evangelho é? Evangelho tu tem que ser brabo, tu tem que escutar uma palavra dura e perdoar a pessoa. Porque lá fora, irmãos, as outras religiões, tu faz o que quer, tu peca, tu brinca e tu continua lá. No evangelho não é assim. Tu tem que vencer a tua carne todo dia, a vontade que tem é de chutar tudo. Tu fala, eu não vou chutar não, porque eu tenho um Deus na minha vida. Escutei de uma jovem
que eu liderava na igreja, e ela disse: evangelho é faca na caveira. Eu até, na hora, eu até ri, mas é verdade, porque nós brigamos com nós mesmos todos os dias. Todos os dias você se levanta e diz assim: hoje é mais um dia que eu vou vencer. Aquela pessoa falou mal de mim, mas eu vou amar. Aquela pessoa me acusou, mas eu vou perdoar. Porque evangelho é isso, é mudança, é transformação de vida. A entrada do povo nessa igreja não depende de mim, depende do teu amor. Todos nós fomos chamados para fazer parte desse corpo que é único. A Bíblia diz: a nuvem levantava e partia, Moisés também ia atrás. Ninguém seguia Moisés, seguia a nuvem, e a nuvem era Deus. A nuvem segue, eu também vou atrás, não é só vocês não. Quando Deus fala é para lá, eu vou para lá, é para cá, eu vou para cá. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, juntos. Não é que eu sou pastor e eu sou diferente, eu sou melhor, não. Estamos no mesmo barco, estamos caminhando junto, estamos abraçados junto. Se você cair, eu seguro. Se eu cair, me segure. Eu preciso disso. A Bíblia diz isso, que nós temos que vencer todos os dias. E eu fico pedindo a Deus, eu falei: Senhor, que essa nuvem seja atraída de novo para dentro de Monte Líbano, ou melhor, que a Techuvá, o retorno, volte para cá, para que a gente volte a fazer como era antes, para que você saia desse lugar com o coração contrito, dizendo: Senhor, eu preciso melhorar. O pecado tem que sair da minha vida, esse vício tem que sair da minha vida, as coisas que me afastam do Senhor tem que sair da minha vida. Nós temos que melhorar, irmãos. E eu quero falar de coisas muito rápidas aqui. A primeira coisa que eu vejo nessa nuvem é que essa nuvem, ela era a orientação de Deus na caminhada do deserto. Repita comigo: a nuvem era a orientação de Deus. Versículo 17 diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Irmãos, eu lembro que quando eu era militar, servi 3 anos só no fuzileiro, e nós aprendemos, todo mundo aprendeu a mexer com a bússola. Todos nós tínhamos uma bússola e aprendemos a olhar a bússola, saber onde é o norte, magnético, aquela coisa toda. E quem se destacava, porque tem sempre um que se destaca, é melhor que o outro, esse ficava sendo um queridinho do pelotão, porque quando tinha qualquer manobra, qualquer evento, ele era colocado ali para guiar o pelotão, porque ele era o melhor naquilo, e ele guiava. O povo aqui no deserto, eles não tinham GPS, eles não tinham bússola, eles não tinham nem mapa, porque Deus não falou para ele como seria. Eles tinham que seguir rigorosamente a nuvem. Não tinha como eles saber o destino, porque nem Moisés sabia. Deus não falou para Moisés, falou: Moisés, eu vou falar contigo para onde nós vamos. Deus falou: vai seguir a nuvem, porque para Canaã eles saberiam até chegar, mas não era isso. Deus falou: tem um tratamento nessa chegada, tem um caminho para ser tratado até a chegada. E nesse caminho Deus não falou quando, como eles andariam. A verdade é que segundo a nuvem eles andavam, segundo a nuvem eles paravam. E interessante que diz de dia ou de noite, não havia horário certo. Nós conseguimos sair do lugar só se o Espírito Santo nos guiar. Só que se a igreja largar a mão de dar ouvido ao Espírito Santo, ela vai fazer o quê? Vai parar. E sabe qual é o problema hoje? Sabe o que me fica, eu fico preocupado? É que a igreja, ela é um ponto de batalha entre Deus e Satanás. Se Deus não guia, o diabo vai vir guiar. Se Deus não orientar, o diabo toma o lugar dele. Porque a Bíblia mesmo diz isso, não sou eu da minha cabeça não. A Bíblia diz que Deus plantou uma vinha, e a vinha representa a igreja, e os homens dormiram, e quem entrou lá? O inimigo, e ele plantou o joio. Irmãos, escute isso.
Quem rege uma orquestra, rege de costa para o povo. E é isso que o diabo quer fazer, porque ele de costa para o povo, você não sabe, você não vê o rosto dele, mas ele regendo, ele vai te enganar, porque você não sabe quem está regendo. Deus, quando ele faz as coisas, ele faz na nossa frente, ele mostra que é ele. Então, se a igreja não entender que a intenção do diabo é destruir o projeto de Deus, a igreja vai cair nessa cilada muito fácil. Infelizmente, muitos lugares estão dando essa liberdade de ação dele. No versículo 21, olha o que diz aqui: porém outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então eles partiam, quer de dia, quer de noite, alçando, eles partiam. Se Deus não estiver caminhando com a igreja, sabe o que vai acontecer? A nuvem se levanta e parte, e você não percebe, porque não é Deus que está guiando mais a igreja. Aí a nuvem parte, o Espírito Santo sai e te diz: o caminho é esse, mas quem está dirigindo não é mais o Espírito. Aí você fica dentro da igreja, parado, e a nuvem está andando. Aí a briga de cargo começa a acontecer, e a nuvem está andando. Aí começa a ter as fofoquinhas, as divisões, porque a nuvem está andando e nós não estamos vendo a nuvem. Nós já paramos e não estamos mais seguindo o que Deus quer. E aí Deus está falando: me siga, e você não está vendo mais, porque quem está regendo não é mais Deus. Nós estamos dando lugar ao nosso adversário, para ele reger a nossa vida. Quando Deus toma a nossa vida nas suas mãos e nos orienta a seguir, sabe o que acontece? Tudo vai dar certo, tudo acontece, porque nós estamos na direção daquele que conhece o caminho. Mas se nós não estivermos na direção dele, a gente vai ficar prostrado. Muita gente deixou de seguir, muita gente deixou de acompanhar, porque infelizmente começou a olhar para os lados. E aqui eu já quero entrar na segunda parte dessa mensagem, que está em Números 9:22, diz assim, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, alçando ela, partiam. Irmãos, olha que coisa interessante. A segunda parte fala que existia uma dependência absoluta. Escute isso que você vai entender. Eles armavam a tenda deles, botavam tudo dentro da tenda. E eu fiquei pensando, quando eu li esse versículo, o que é isso Deus está falando? Eles detinham às vezes 1 ano. 1 ano tudo bem, acabei de montar a tenda, ficar 1 ano aqui, ok. Mas a Bíblia diz que às vezes ficava 2 dias. Irmãos, 2 dias. Tu acabou de montar a tenda, Deus já está mandando tu levantar. O que tu vai pensar? Deus, fala sério, acabei de montar minha tenda, vou ter que desarmar para seguir viagem de novo. A Bíblia diz que eles seguiam, eles não questionavam. Levantava a nuvem, então vamos partir, desmonta tudo aí, vamos partir, está levantada a nuvem, vamos lá, e iam seguindo. Eles não se apegavam a nada. Tinha lugar que tinha água no deserto, e eles falavam aqui: nós vamos ficar 1 ano, e Deus levantava com 2 dias, ou 1 mês. Sabe o que significa isso? Desapego a qualquer coisa. O problema é que eu quero ficar nessa igreja. Eu vi outro dia um pastor sendo expulso da igreja, ele segurou no púlpito, você ouviu isso? E ele não queria sair da igreja. Irmãos, isso aqui é a tua tenda, larga isso e segue a nuvem. Mas eu sou o pastor de multinível, ninguém mais vai me tirar daqui, eu vou ficar 8 anos, 10 anos. Irmão, se a nuvem erguer, eu vou atrás dela, e vai vir outro. Então desapega de cargo da igreja, porque Deus não te chamou para ficar agarrado no cargo. Isso é trabalho apenas. A nuvem é a direção. Eles partiam com 2 dias, começaram um trabalho. A nuvem levantou, vamos embora. Mas e o trabalho? Deixa o trabalho, agora é a nuvem.
Precisamos desapegar as coisas. Tem até um site aí, desapega, né? Desapega das coisas, irmãos, e começa a seguir a nuvem hoje. Começa a entender que o teu caminho não é ficar parado no mesmo lugar, até porque Deus não chamou ninguém para ficar parado. Se você foi chamado é porque Deus tem uma função e não um cargo. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homem, Ele não deu cargo, Ele deu função. Venha para pescar, e eu pesco onde eu estiver, eu trabalho onde eu estou. Não necessito estar preso a local, a igreja, a departamento. Eu tenho que frutificar para o Senhor. Eu tenho que trabalhar, mas eu só posso trabalhar se o reino de Deus estiver dentro de mim. Se eu entender que essa nuvem é a direção dele para a minha vida. Se eu entender que a nuvem dele se levanta, hoje eu falo, é hoje, Senhor, então eu estou partindo hoje. Não, é daqui a um ano, é daqui a um ano, é daqui a 6 meses, é daqui a 6 meses, é daqui a um mês, é daqui a um mês. Mas quando a nuvem se levantar, irmãos, não olhe para o lado, não olhe para trás, desapega de tudo que tem te prendido e siga a nuvem de Deus, porque ela vai te levar no lugar certo. Você está entendendo isso? Levanta a mão e adora Ele. Isso é dependência total. Dependência total. Ninguém escolheu o que queria comer. O pregador hoje diz assim: olha, eu vou lá, preparo uma comida assim. Não, ninguém escolhia o que ia comer. Era maná. Carne não, é maná. É maná todo dia, é maná todo dia. É água dali. E outra coisa, não junta não, senão vai apodrecer. Você começa a querer plantar, vou juntar aqui porque... Não, tinha nada de greve de caminhoneiro para juntar maná não. Caía hoje, caía amanhã. Dependência de Deus, sabe o que é isso, irmão? É você comer hoje e não saber se tu vai comer amanhã. Mas tu acreditar que a nuvem está sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. E tu dizer: Senhor, tu estás comigo. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou comer. Porque vai chegar um dia, irmãos, que as promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Enquanto as promessas não estão se cumprindo, siga somente a nuvem. Não se apegue a nada disso. Não se apegue a cargo. Não se apegue. Não se apegue. Siga a nuvem. Eu estava em Bom Sucesso e Deus falou: larga e volta para a diga. Eu falei: eu não. A Joseli sabe disso. Eu falei: eu estou bem aqui, estou dirigindo um trabalho, está uma benção. Peguei um trabalho com 4 pessoas, trabalho vazio. Comecei a orar e buscar o Senhor. Primeira semana, 30, segunda, 60. Num mês já tinha mais de 100 crentes lá. Como é que tu soube que isso aqui tinha? Ele falou: alguém falou comigo. As pessoas